Olá, bom dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre duas coisas que a gente ouve falar o tempo todo: empreendedorismo e redes sociais. O que uma coisa tem a ver com a outra? Empreendedorismo a gente já sabe que está em expansão, a gente fala muito de empreendedorismo feminino, empreendedorismo de todas as formas, mas o que é exatamente o empreendedorismo? E o que ela tem a ver com as redes sociais? É sobre tudo isso que nós vamos falar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo para a gente falar sobre esses dois assuntos, que às vezes a gente pensa que entende e não entende nada, é um especialista em empreendedorismo, Silvio Guilherme. Bom dia. Como é que vai? Bom dia. Como é que você vai? Eu estou ótima. Muito obrigada pela sua presença. Ok. Vamos começar primeiro empreendedorismo. Eu falei que é uma ação, é um pensamento, é uma atividade. O que é exatamente empreendedorismo e por que está tão na moda agora? Na verdade, o que aconteceu? As pessoas, elas criaram um estigma onde empreendedorismo tem a ver com negócio, com empresa, com empresário. Então, a pessoa também dizia assim, fulano é empreendedor porque ele tem um negócio. E não é. Empreendedorismo são comportamentos empreendedores que você desenvolve numa pessoa e ela pode ser uma empreendedora. Um jornalista empreendedor, um médico empreendedor, não necessariamente que ele montou um negócio. Montar um negócio é ter uma empresa, é ser um empresário. Agora, ser um empreendedor é um comportamento. E isso é um estudo feito pela ONU, onde demonstra para a gente o que são os comportamentos empreendedores. Então, eu posso me tornar um empreendedor sendo um advogado, empreendedor, que é aquele cara que tem sucesso. Como é que a gente chegou nesse ponto? Deixa eu perguntar, como é que a gente chegou? Como é que a gente chegou nesse ponto? Então, esse ponto bem aí, o que acontece? Foi feito um estudo onde foi identificado que assim, por que você e eu, vamos supor, formamos na mesma faculdade, saímos com o mesmo capital, montamos até o mesmo tipo de negócio. Porque o seu teve sucesso e o meu não. O que aconteceu nisso? Já que a gente estudou junto, a gente tem o mesmo capital, a gente montou o mesmo tipo de negócio, por que o seu foi e o meu não? Não é um negócio? Eu não sou empreendedor, como o pessoal chama, mas não, eu sou empresário. Você, além de empresária, é empreendedora. Aí você tem comportamentos que fazem com que você tenha diferença para o outro empresário. A gente confunde muito montar uma empresa, montar um negócio com ser empreendedor. Tanto que sempre que a gente diz, quando veio a pandemia, eu fiquei sem nada, eu resolvi eu resolvi empreender e montei um negócio na minha casa. A gente associou muito essa questão de criar uma empresa, criar um negócio, além de que empresa, criar um negócio com empreender. Perfeito. Então, a gente comprou essa ideia de que empreendedorismo é exatamente isso, montar uma empresa. E não é, não. Não é. É um comportamento. Então, a partir daí, você pode ser, como eu falei ainda agora, você pode ser um advogado, um deputado, um gabinete empreendedor. O que é empreendedorismo? É fazer com que a pessoa gere resultado. Então, através do seu comportamento, que são vários comportamentos mapeados, que vão de 8 a 12 comportamentos mapeados, onde a gente consegue enxergar naquela pessoa traços que ela vai ter sucesso. Entendi. Esses traços que vão ter sucesso, eles são basicamente naturais de toda pessoa, que podem ser desenvolvidos ou não, ou são habilidades que algumas pessoas têm e outras não têm? A habilidade é uma estrutura e o comportamento eu posso mexer. Comportamento é algo que eu posso aprender como lidar com ele e me transformar em algo melhor. É uma coisa. As habilidades e o talento, a pessoa acaba confundindo. A gente sabe de gente que tem muito talento, mas não fez sucesso. É verdade. E a gente sabe que tem gente que não tem talento, né? Na arte tem muita gente que não tem talento, mas faz um sucesso absurdo. Por quê? Porque tem uma veia empreendedora que faz a diferença. Um comportamento que faz isso acontecer. Existem comportamentos básicos, eles têm nomes específicos e que maneira eu vou fazer para me comportar para que eu vire um empreendedor de sucesso, que é voltado para o resultado. Nesse ponto bem aí, o que eu posso fazer?
entra a questão das redes sociais, entra a questão de dar visibilidade ao que eu faço, ao que eu sei fazer, ao que eu posso oferecer. Pronto, então vamos juntar a pergunta passada com essa da agora. Então, a pessoa tem talento, mas ela não se mostra, ela não sabe fazer um planejamento, ela não faz uma meta, ela não estipula um comprometimento consigo mesmo para fazer resultado, ela não tem uma persistência, isso tudo é traço de comportamento. Então, como ela não faz nada disso, ela é talentosíssima, mas não tem resultado, não foi para frente. Como é que Poxa, isso? eu conheço um tanto de gente assim. Olha! E faz uma diferença absurda, porque as pessoas não conseguem entender. E comportamento é algo que a gente pode moldar. Então eu posso moldar um exemplo. Eu gosto de explicar sempre muito a grosso modo para as pessoas poderem entender. Se você é uma pessoa mal educada, é um comportamento você ser mal educado. Você chega e conversa com aquela pessoa, não fale assim, não faça isso, não faça isso. A pessoa não se molda e começa a ser mais educado. É a mesma coisa. Comportamento empreendedor a gente aprende. Existem ferramentas e técnicas para que isso aprenda. E aí, voltando para a rede social, como você disse agora, rede social eu preciso ter constância, eu preciso anunciar o tempo todo. Então a gente começa a notar que algumas pessoas montam o seu negócio ou então estão na rede social, querem ter uma diferença na rede social, mas querem fazer um mês e dizer, não deu certo. Só um mês não vai dar, gente. Não vai dar, né? Eu preciso ter uma constância, eu preciso estar todo o tempo montando a minha estrutura. É um caminho. É um caminho. E a gente chama isso daí de calendário editorial. Eu preciso montar um calendário editorial mensal para tudo que eu vou fazer com o meu produto. Aí tem que estabelecer uma meta para que eu vou colocar para estar na rede social. Tem grandes famosos aí que se você for conversar com eles em algumas entrevistas, eles falam, eu passei 2, 3 anos fazendo isso e de repente um dos meus vídeos bombou. Obrigado. Viralizou e a coisa fez diferença. Então, estar na rede social é uma constância e levar conteúdo que realmente agrade ao público. E aí eu tenho que conhecer meu público. Mas eu não posso simplesmente ter um talento nato para as redes sociais, saber vender muito bem o meu produto, mesmo quando o meu produto não é bom, mesmo quando eu tenho uma empresa que não oferece grande coisa, mas eu sei me vender. Tem gente que diz assim, eu sei me vender muito bem. Eu faço uma embalagem muito bonita, eu não posso fazer isso? Uma embalagem muito bonita mesmo sem conteúdo? Pode. Quer ver uma coisa que isso é legal? Tu já foste em algum restaurante onde o dono vem lá de dentro, desculpa o termo que eu vou usar, mas todo desmilinguido e fala contigo, mas ele acha graça, brinca, conversa, faz as coisas e você volta naquele restaurante porque aquilo foi agradável, a tua experiência foi boa. Uma coisa é ter talento, outra coisa é ter o comportamento que possa fazer a diferença. Então, o que você está passando aqui para mim agora é que assim, a pessoa até o produto não é tão bom. Exatamente. Mas ela sabe vender aquilo tudo, oferecer aquela maneira. Como apresentar esse processo? Então, na hora de eu ir para a rede social, eu tenho que saber o que eu vou apresentar e o que o meu cliente quer. Eu tenho que focar naquilo que ele precisa. Porque às vezes eu acho que o que eu estou fazendo é bom. Mas será que o cliente quer? É que nem a gente chama do patentes e inventos. Patentes e inventos em São Paulo está cheio de produto criado que ninguém quer. Isso. Porque o cara achou que era um produto excelente e que isso ia dar resultado. Mas não vai, o cliente não quer. Então eu tenho que analisar o que o cliente necessita, o que o mercado quer. Então assim, só estar na rede social já é uma vitrine. E é importantíssimo que todos estejam na mídia. Porque antigamente mídia, quem é do tempo como eu de barba branca, tempo da mídia, era a TV, era o rádio. Isso. Não que isso não ainda tenha importância, tem muito. Porque isso, a TV e o rádio, ela demonstra que a pessoa é séria, é comprometida, traz resultado. A rede social só pulveriza. Então eu tenho que criar na rede social o que a gente chama de notoriedade. Vamos já falar sobre essa notoriedade no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalo aqui, porque é tanta ideia, tanta coisa que eu tenho que parar para pensar, para digerir informação e para explicar para você. Mas a gente volta já, só um minutinho, a gente toma uma água, toma um café e volta um minuto.
Já estamos de volta conversando aqui sobre a relação entre empreendedorismo e redes sociais. Eu estou falando aqui com um especialista em empreendedorismo, que é o Silvio Guilherme, e a gente estava falando dessa notoriedade, porque eu falei que a gente pode pegar uma ideia que não é tão boa, Sim. embalar muito bem. Sim. Dizem que às vezes a embalagem é muito melhor do que o conteúdo, né? Você se encanta pela embalagem e acaba gostando antes de abrir o pacote. O problema é quando você abre o pacote. A gente não compra com os olhos? E come também. Então, e se relaciona com os olhos. Isso. Né? Então, assim, a gente tem que entender que essa estrutura da imagem que a gente passa, ela faz uma diferença absurda para o processo. Olha sua mesa. Sua mesa está linda. Então, assim, isso faz uma diferença e mostra a qualidade, a preocupação que você tem com o resultado. Então, isso sim faz com que o cliente consiga entender que, poxa, é aquilo que eu quero. Uhum. Mas, se você não tem conteúdo, que é o que a gente chama agora de notoriedade, que é conteúdo para poder sustentar essa beleza. Quer dizer, não adianta nada eu sentar aqui nessa mesa, conversar com o senhor e não saber perguntar. Pronto. Mais ou menos isso? Que não é o seu caso. Ai, graças a Deus. Mas é mais ou menos por aí? É isso mesmo. Então, o conteúdo é a notoriedade. Só que eu preciso, para dar essa notoriedade, que é algo que as pessoas não conseguem ver a primeiro encontro, eu preciso criar uma embalagem para esse primeiro encontro. E esse primeiro encontro tem que ser vendido. E a rede social é essa vitrine. Lembra antigamente, vou de novo, o velho barbudo aqui. Vamos lá. Lembra antigamente quando a gente queria procurar alguma coisa, a gente ia nas listas amarelas? Meu Deus do céu! A gente ia nas listas amarelas procurando alguma coisa. Isso. A rede social hoje são as listas amarelas, gente. É verdade. É verdade. A rede social hoje, quando eu abro, eu encontro justamente isso. Eu vou lá olhar tudo aquilo que eu quero, eu vejo, eu digo, gente, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu gostei disso que está aqui. Às vezes coisas que eu nem quero. Mas quando eu encontrei, eu falei, gente, isso aí faz isso aqui, olha. Coisa que eu não preciso, eu quero, mas eu não preciso. Obrigado, bem colocado, bem colocado. Né? Eu até quero, mas eu não preciso, mas eu quero. Mas eu quero. Mas eu quero. Mas eu quero. É exatamente. Mas aí também a gente pode ter essa notoriedade que te vende pela embalagem, que tem um primeiro impacto, que faz com que seus olhos brilhem, mas que dá e passa. Tá. Vamos pensar se um conteúdo bem ruinzinho, mas que veio bem embalado, você olhou e disse, eu quero aquilo, eu não preciso, mas eu quero aquilo. Quando você olha, você diz, isso é descartável. E isso não faz com que essa questão do empreendedorismo aliado às redes sociais pode ser só uma ilusão? Que se você não tiver esse conteúdo, se você não tiver essa coisa por trás, você não vai ter o sucesso esperado? Nós estamos falando agora dessa nova era absurda que nós estamos vivendo. Isso. Do imediatismo. Imediatismo. Então, vamos construir o imediatismo para chegar na sua pergunta muito bem feita, porque assim, é algo que faz uma diferença absurda. Para que eu continue me sustentando, eu tenho que trazer sempre o novo. Porque as pessoas hoje estão no imediatismo de consumir sempre o que é novo, o que é novo, o que é novo. E essa estrutura de consumo é complicada. Então, se você se acostuma, exemplo, eu vou fazer um bolo, como está aqui, e eu até hoje faço bolo de goiaba. Daqui a um tempo, você está enjoada de comer só bolo de goiaba. Se aquela pessoa só constrói bolo de goiaba, agora se ela pegar esse mesmo bolo de goiaba e colocar uma calda diferente em cima, já ganhou uma outra coisa. Vou dizer para a menina que botar esta calda agora em cima. É uma outra cara para a mesma coisa. Obrigado. Eu preciso fazer isso, as pessoas precisam entender isso. Porque não é que seja obrigado, mas é porque a sociedade e porque o mundo dinâmico da internet nos pede que seja assim. Porque a toda hora alguém está lançando alguma coisa nova e eu estou toda hora atrás. Exatamente. Então eu preciso pegar o meu produto, olha, eu tenho esse biscoito bem aqui. Como é que eu vou fazer que esse biscoito ele seja vendido agora mais fácil? Ele já teve o seu ciclo, vendeu bastante, teve a curvatura, vendeu muito, agora começou a cair a venda. Porque as pessoas já estão enjoando dele.
Só que eu preciso agora melhorar. O que é que eu faço com ele aqui? Eu coloco uma gota de chocolate aqui em cima. Ele vai fazer isso de volta. Por quê? Porque ele tem outra cara e um outro produto. Uma novidade. Justamente. E isso eu levo para a internet. Porque o público da internet, ele quer o tempo todo esse dinamismo. Mas isso não torna, então, as coisas descartáveis? Torna descartáveis até o ponto aonde chega o público, que aí nós temos a divisão de público. Nós temos a juventude até mais ou menos 30 anos, que é um tipo de público, que é o público que é tudo rápido, que é o cara que paga pouquinho, que ele compra aquele famoso R$1,99, que ele não está afim disso. Depois que o cara entende a vida dele melhor, do que vai dos 30 aos 50 anos, ele começa a entender que nessa faixa, nessa fase bem aqui, ele quer mais qualidade. Isso. Ele não quer mais aquilo do rápido, do tudo. Aí esse público aqui, ele vai parar e vai dizer assim, não, eu prefiro a Dona Maria, porque a Dona Maria faz um biscoito de qualidade. Aí eu começo a pegar esse público, porque é o público que precisa da qualidade. E tem o público 50 a mais, como o meu caso, que é o público que quer carinho. A gente quer, eu quero sentar, eu quero que venha conversar comigo, que eu vou bater um papo, aí eu vou comer o teu biscoitinho, vamos conversar, falar da vida. E você vai tomar um vinho, você vai aproveitar a vida. A gente está pensando em um outro patamar. E eu preciso entender que na rede social eu tenho esses três públicos. Isso que eu ia dizer. Então, a gente precisa descobrir que público quer atingir para, a partir daí, você ter sucesso dentro daquele público. Não posso pensar que eu vou pegar o jovem, o adulto e aquele que já está numa fase mais estabilizada da vida, não. São coisas completamente diferentes para onde eu tenho que vender de formas diferentes. E sabe o que acontece muito com isso? Quem é dono de restaurante. A gente vai perguntar, qual é o teu público? Aí ele diz, todos, todo mundo come. Primeira coisa que ele diz pra mim. Aí eu falei, não, peraí. Se você colocar um brinquedo pra criança, o pai vem, por causa da criança vem. Isso. Aí eu tenho um público pra criança e tenho um público mais adulto. Só que se eu montar o meu restaurante com luz de vela, com uma estrutura mais intimista, eu vou ter o quê? Mais casal. Aí já é um público diferente. Então eu tenho que olhar a cara do meu produto para poder. A internet é a mesma coisa. Eu sempre faço essa analogia do real, daquilo que a gente pode ver com o mundo virtual. Verdade. Essa do restaurante foi bem didático, vamos dizer. Você tem que descobrir quem você quer atingir, que público. Mas eu digo, às vezes você está tão sedento, essa questão do empreendedorismo, você está tão sedento de atingir o público que você não percebe que existe essa distinção. Eu vou começar uma empresa, vamos pegar lá de novo empreendedorismo e empresa, que parece a mesma coisa, né? Eu vou fazer vou montar um negócio aqui, o meu público é qualquer pessoa. Aí você acaba não atingindo ninguém? Porque tem o famoso assim, eu acho que se eu fizer um negócio que vai dar para todo mundo, eu tenho mais gente. Não existe negócio para todo mundo. Não existe. Bem claro, viu? É bem claro. Os negócios, eles são o que a gente chama de nicho. São nichados. Eu tenho o meu nicho de produto é para isso. O nicho do meu produto é para aquele público. O outro nicho que eu preciso fazer. E aquilo eu preciso saber como eu vou me comunicar na internet. Porque olha só, na hora que eu coloco na rede social algo muito rápido, olha, isso aqui vende rápido, preço bom, preço barato. Eu estou falando de uma clientela que vai de X idade até no máximo 30, que é aquele pessoal. Agora, quando eu demoro um pouco mais assistindo, que se você for ver na estatística, quem demora mais assistindo já é o pessoal de 30 a mais e 50 a mais. O 50 a mais, então, ele quer ler tudo, ele quer ver o que aconteceu, sabe? Então, assim, ele é mais carinhoso para o processo. Então, a rede social, na hora de comunicar, eu tenho que pensar nisso. Então, eu quero comunicar, e que acontece um erro comum. Eu vendo um tipo de produto A e na hora de comunicar, eu comunico para o público B. E aí eu não vendo, eu não sei o que está acontecendo. É porque eu não sei do meu público. Não houve a relação entre o público e o produto. E o produto. Então não vai haver resposta. Perfeito. Perfeito. Olha,
Meu produtor está dizendo que o tempo acabou, sabe? Ah, então tá bom. Mas que pena. aí eu fico pensando, a gente não terminou de falar. Não, tem conversa aqui para muito. A gente não terminou de falar. Mas o que importa é, eu acho que a gente conseguiu passar a ideia. Ok, sim. O que é empreendedorismo, o que são redes sociais, o que uma coisa tem a ver com a outra. E de que forma a gente pode juntar as duas. Tem que descobrir isso aí tudinho, né? Você tem dá que trabalho, não dá? Você tem que fazer uma matemática para que isso tudo aconteça. E essa matemática é feita justamente no comportamento empreendedor, que fala sobre estabelecimento de metas, planejamento, correr risco calculado, comprometimento, persistência. São vários comportamentos que o empreendedor tem que ter para ter resultado. Então, você aprendeu uma coisa. Pelo menos eu aprendi. Empresário e empreendedor são coisas diferentes. Montar um negócio não significa ser empreendedor. E ter sucesso. E ter sucesso. O que você vende na rede social não é exatamente para o público que você quer atingir. Tem muita coisa para fazer antes de chegar naquela sonhada viralização de conteúdo e naquele sucesso esperado pelo seu empreendedorismo. Tem muita coisa para aprender ainda, gente. A gente precisa conversar mais vezes, viu? Com certeza, estou à disposição. Quando precisar é só chamar. Muito obrigada, bom dia para você. Obrigada por me participar do café, me ajudar a fazer o café de hoje. Tá? Pronto, você aprendeu isso tudo. A nossa obrigação é essa, passar informação. Informação é poder, você sabe disso e você faz com ela sempre o que deve ser melhor para você. Tchau e até a próxima.